Oi, gente, mandingueiros! No vídeo de hoje, eu tô aqui, no episódio de hoje, eu tô aqui pra falar pra vocês um pouco sobre a classificação das ervas. Então, a gente vai falar um pouco sobre ervas quentes, mornas, frias, sobre erva macho, erva fêmea. Então, se você tá a fim de aprender, assiste esse vídeo. Eu sei. As ervas, elas podem ser classificadas quanto à sexagem delas, se ela é macho, se ela é fêmea, quanto às propriedades energéticas, propriedades fitoterápicas e também quanto à espécie. Aqui a gente vai focar, claro, nas propriedades energéticas, que a gente está falando de mandinga, a gente está falando de magia, e também vou passar um pouco sobre a sexagem, porque tem alguns rituais que a gente precisa utilizar ou a erva macho ou a erva fêmea, então a gente precisa saber, entender essa característica da erva. Vou começar o nosso vídeo falando das propriedades energéticas. Quando eu falo de propriedades energéticas, eu estou falando se ela é fria, se ela é uma erva morna, se ela é uma erva quente ou se ela é uma erva mista. As ervas quentes, elas têm um teor energético um pouco agressivo. Na verdade, algumas são agressivas até demais. O poder dela no nosso corpo estéreo é basicamente desintegrar energias, é limpar, purificar o nosso corpo astral. Então, por isso que geralmente algumas ervas, como eu expliquei, não vão na cabeça. Pode mesmo desequilibrar o seu chakra coronário e refletir no seu corpo físico. As ervas de limpeza, elas são usadas basicamente para defumação, são usadas para sacudimento, bate-folha. Mas assim, claro que cada tipo de erva quente, ela tem uma atuação específica. Algumas é para cortar demanda, outras é para afastar obsessores, outras é só para poder mesmo desintegrar as larvas astrais. Cada erva, ela tem a sua propriedade específica, mas elas basicamente atuam da mesma maneira, como se fosse um ácido desintegrando todas as crostas de energias negativas que tem no nosso corpo astral. Na hora de encantar essas ervas, existem verbos para poder fazer o encantamento. E aí a gente fala que esse processo a gente está usando o poder do verbo, porque realmente é isso. Quando você está encantando a erva quente, você tem que dizer para a erva, para ela purificar, para ela limpar, para ela desintegrar, para ela descarregar ou dissolver. Esses são os principais verbos. Quando eu digo encantamento, gente, eu estou dizendo que você está despertando o poder energético daquela erva, porque sem isso, ela vai ser só erva. Alguns exemplos de erva quente, vou dar só alguns, tá? São arruda, aroeira, vence-demanda, mamona, guiné, espada de São Jorge, espada de Ançã. Olha, gente, são muitas as ervas quentes. Agora vamos para as ervas mornas, ou ervas de equilíbrio, ou ervas de energização. Elas têm uma energia mais tranquilizante. Elas também têm a função de equilibrar energias, principalmente após um banho de limpeza, um banho de descarrego. Porque elas regeneram o nosso corpo astral, elas regeneram o nosso corpo estéreo. Então, você vai lá, toma o seu banho de descarrego, ele desintegra tudo de negativo, tudo de energia que tiver ali, ele vai desintegrar. Aí depois você toma um banho de uma erva morna ou de uma erva de equilíbrio e ela regenera o seu corpo astral. Podem também ser usadas em defumações, em spray, em pó, em óleos. Tem vários tipos de atuação, mas são usadas também muito para banho, até para chá também. Inclusive, gente, antes de vocês utilizarem a erva, pesquisem sobre a propriedade dela, tanto física, energética como química, porque tem ervas que elas têm substâncias bem tóxicas, principalmente as ervas quentes, podem dar um certo tipo de alergia à pele. Então, antes de você tomar um banho, ou antes mesmo de você tomar um chá, pesquisa sobre a erva para ver se não vai dar nenhum efeito no seu corpo físico. E se você tiver dúvida sobre se você tem alergia ou não àquela erva, você pega a substância que fica dentro dela, dá uma maceradinha nela e passa na sua mão, para poder ver se vai dar alguma reação alérgica assim imediata.
Realmente, quando a gente pesquisa, já vem dizendo se ela é tóxica ou não, mas é bom você fazer esse teste. As ervas frias, também conhecidas como ervas atuantes, elas são ervas muito específicas. Geralmente elas são prescritas pela entidade ou pelo sacerdote, porque elas têm a atuação de expandir a consciência do médium e expandir a comunicação dele com os seus guias. Por isso que são chamadas de ervas atuantes. Como eu dei exemplo de algumas ervas quentes, eu vou falar algumas só ervas mornas. Você não precisa saber tudo de cabeça. Eu, por exemplo, tenho um caderno em ordem alfabética que eu vou lá e vejo. Também é separado por quente, morna, fria, que aí eu vou lá quando eu preciso e vejo. Você não precisa saber tudo de cabeça. Algumas ervas mornas ou de equilíbrio: manjericão, boldo, alecrim, rosa branca, hortelã, alfazema. Tem muitas outras, tá? E ervas atuantes, como depende do ritual, depende também muito do orixá do médium. Um exemplo que eu posso dar pra vocês é o anis estrelado, jasmim também. Aquelas ervas que eu chamo de ervas coringas, que são aquelas ervas que têm a propriedade de limpar e também uma propriedade de te regenerar. Dois exemplos. 3 exemplos que eu posso dar pra vocês, que é o alecrim, o boldo e o manjericão. Você pode atribuir a eles encantamentos para eles te proteger, purificarem, para eles te equilibrarem. Agora a gente vai para a sexagem das ervas, só mesmo para você. Eu botei aqui 2 exemplos, só mesmo para vocês entenderem um pouquinho a diferença. Geralmente, as folhas macho, elas têm uma forma pontiaguda e as folhas fêmeas, ela tem uma forma mais arredondada. Mas essas duas em específicas, elas têm características diferentes. A Comigo Ninguém Pode, a diferença entre a versão macho e a versão fêmea é basicamente a coloração mesmo. A fêmea ela é mais clara e a macho ela é mais escura. E quando a fêmea germina, ela dá flor, inclusive a conhecida como copo de leite. A macho não, ela não dá flor e o talo dela é bem mais comprido. Já a arruda, gente, ela é uma erva hermafrodita, então a versão macho e a versão fêmea tá em uma só. Só que a macho, ela tem as folhas um pouco maiores, né, um pouco mais graúda e ela exala um cheiro muito mais forte. A versão fêmea, ela dá essa florzinha amarela, como vocês estão vendo aí à esquerda. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo na quinta-feira que vem. E a gente vai aprender mandinga, hein? Beijos!